Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nélio Alves falando. Muito bem. Agora que nós já sabemos que o computador faz basicamente 3 operações, que é entrada, processamento e saída de dados, vamos aprender nessa aula, na prática, como fazer a saída de dados em Java. Saída de dados, conforme nós aprendemos na aula passada, é quando o programa informa dados para o usuário. Ou seja, o programa vai exibir nos dispositivos de saída, por exemplo, o monitor, algum dado. E a saída de dados também é chamada de escrita, porque nós falamos que o programa está escrevendo dados. Então vamos lá. O comando básico que nós vamos utilizar para escrever na tela um texto qualquer é o system.out.print e o system.out.println. O println tem uma quebra de linha no final e o print não tem quebra de linha no final. Como assim? Vamos entender na prática. Vamos lá. Vamos vir aqui no Eclipse. Eu estou aqui no Eclipse com aquele programinha que nós fizemos no final do capítulo anterior, que era um programa que simplesmente mostrava na tela a mensagem Olá Mundo. Para mostrar essa mensagem na tela, nós fizemos o comando system.out.println. Então, quando nós executamos esse programa, o resultado foi aparecer essa mensagem aqui na tela, na aba Console. Muito bem, se você quiser testar aqui novamente, você pode limpar a aba Console aqui nesse X e mandar rodar novamente o programa. Botão direito, Run as Java Application. Rodou, ele vai imprimir novamente a mensagem. Muito bem, vamos limpar aqui novamente. Ok. Agora, pessoal, só para a gente testar então, eu vou acrescentar aqui no final um outro system.out.println e vou colocar aqui entre aspas a frase bom dia. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá. Vamos salvar aqui novamente o programa e vamos executar. Botão direito, Run as Java Application. E olha só, agora apareceram as duas mensagens aqui na tela. Perceba, pessoal, que aconteceu aqui uma quebra de linha depois da frase Olá Mundo. Foi impressa a frase aqui na tela, houve uma quebra de linha para a próxima linha e aí sim que foi escrita a segunda frase. Isso porque nós utilizamos o println. Se você quiser que não apareça a quebra de linha, é só você trocar o println por simplesmente print. Então eu vou apagar aqui o ln, vou salvar e vou rodar novamente. Botão direito, Run as Java Application. Olha só o resultado agora. Ele escreveu Olá Mundo, não deu a quebra de linha e depois ele escreveu a próxima frase. Então essa que é a diferença entre o print e o println. Muito bem. Próximo passo aqui. Para escrever na tela o conteúdo de uma variável de algum tipo básico, por exemplo, suponha que você tem uma variável do tipo int declarada e iniciada. Int y recebe 32. Lá na nossa aula sobre variáveis e tipos primitivos, nós aprendemos que, se nós fizermos essa declaração aqui, nós vamos criar na memória uma caixinha chamada y e dentro dessa caixinha vai ter o valor 32. Muito bem, e o que nós queremos agora? Nós queremos escrever na tela o conteúdo dessa variável, que é 32. Para fazer isso, é só você chamar system.out.println e a variável entre parênteses. Então vamos lá, vamos testar isso no Eclipse. Vamos vir aqui, aí eu vou inclusive apagar essa linha que estava aqui e vou fazer aquela declaração de variável int y iniciando com o valor 32. Então, com essa declaração, quando o programa for executar, vai ser criada uma caixinha na memória com o nome de y e dentro dessa caixinha vai ter o valor 32. Para mostrar o valor dessa caixinha na memória, eu vou chamar o comando system.out.println e dentro do parênteses eu vou colocar a variável y. Muito bem, vamos rodar o programa novamente e ver o resultado. Vou salvar aqui, botão direito, Run as Java Application e olha só, maravilha, 32 e em seguida o bom dia, que são os dois comandos de saída de dados que tem aqui. Beleza, pessoal, próximo item aqui, como você faz para escrever o conteúdo de uma variável de ponto flutuante? Vamos supor que você tem essa declaração aqui, double x, iniciando com esse valor.
Para escrever esse valor na tela, é só você fazer o println, passando esse x entre parênteses. Vamos lá, vamos copiar isso aqui para testar. Muito bem. Vamos voltar aqui no programa. Vou acrescentar aqui um double x iniciando com 10.35784 e depois aqui do println y, eu vou dar um system.out.println colocando a variável x entre parênteses. Beleza? Vamos salvar aqui e vamos rodar novamente para ver o resultado. Vamos lá? Está aqui, ó, imprimiu o valor da variável. Muito bem, agora suponha que você queira controlar a quantidade de casas decimais. Eu quero imprimir com 2 casas decimais, com 4. Como que eu faço isso? É só você fazer esse macete aqui, pessoal. No lugar de println, você vai dar o printf. O F é a abreviação de formatado, então eu vou imprimir alguma coisa formatada. E aí, para você especificar que você quer 2 casas decimais, entre aspas, você vai colocar %.2f. Isso aqui vai indicar que você quer delimitar 2 casas decimais. Na frente, eu vou colocar %n. O %n é a quebra de linha. Muito bem, feito isso, você fecha as aspas, coloca uma vírgula e aí você vai colocar a variável que contém aquele número que você quer imprimir. No caso aqui é a variável x. Então vamos lá, vamos testar isso aqui. Vou voltar aqui no Eclipse. Eu vou até apagar aqui as outras coisas para não ficar muito poluído. Ó. Vou deixar só o x agora, tá certo? Ó, vou deixar assim. E vamos lá. Agora eu vou colocar system.out.printf. Aí eu vou abrir um parênteses, abrir aspas, dentro das aspas eu vou colocar %.2f. Isso aqui é um padrão de máscara de formatação para você delimitar casas decimais. Por que é desse jeito, Nélio? É porque é o padrão da linguagem, ela foi definida dessa forma. Muito bem, para você estabelecer que vai ter uma quebra de linha no final, ou você coloca barra invertida n aqui, ou então %n. Beleza? E para terminar, vamos colocar a variável aqui no final. No caso, vai ser o x. Vamos dar o ponto e vírgula aqui para encerrar e vamos rodar a aplicação novamente. Vamos salvar apertando aqui no disquete ou então Ctrl S. E aí, botão direito no arquivo, Run as Java Application. E olha só, legal! Ele delimitou aqui 2 casas decimais e, inclusive, o programa arredondou o número, porque aqui era 3.57. O 57 está mais próximo de 6, então ele arredondou. Porém, pessoal, perceba que ele colocou uma vírgula como separador. Daqui a pouquinho a gente vai aprender como configurar isso aqui para ser vírgula ou ponto. Muito bem, mas vamos continuar aqui. Vamos fazer um teste agora para imprimir com 4 casas decimais. Vai ser a mesma coisa, inclusive eu vou copiar isso aqui, ó, vou marcar Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo e vou simplesmente trocar aqui o 2 por 4. Vamos salvar e vamos rodar novamente. Vamos lá? Tá aqui, ó. Prontinho, imprimiu com 4 casas decimais. Agora vamos falar dessa vírgula, pessoal. Por que tem essa vírgula aqui? É porque o printf, por padrão, ele pega o formato do computador que você estiver usando. O meu computador aqui, ele está no idioma do português do Brasil. Então, ele vai pegar o separador de decimais da língua portuguesa, que é a vírgula. Para que eu possa trocar essa vírgula aqui por um ponto, eu tenho que configurar o meu programa para considerar o separador dos Estados Unidos. Então, para fazer isso, eu vou ter que chamar um comandinho especial aqui do Java, que é esse aqui, ó, locale, com L maiúsculo, setDefault, com D maiúsculo, e entre parênteses eu vou colocar locale.us. E para finalizar, um ponto e vírgula no final. Muito bem, pessoal. Só que perceba que está aparecendo aqui uma marcação de vermelho. Essa marcação de vermelho está indicando que tem um erro nessa linha. E se você passar o mouse em cima, ele vai inclusive falar para você qual o erro que está acontecendo. Olha só, ele está escrito aqui, ó, locale cannot be resolved. Ou seja, ele não está reconhecendo essa palavra. Por quê? Porque locale é uma classe que já vem no JDK, que serve para você configurar localização do seu aplicativo.
Para que você possa utilizar essa classe no seu programa, aqui no comecinho do programa, antes de tudo, você vai ter que dar um comando para importar essa classe. E o comando é esse aqui, ó, import espaço java.util.locale, desse jeitinho aqui. Perceba que agora, pessoal, o nosso erro desapareceu. Existe ainda uma forma alternativa de você fazer isso aqui, ó. Você nem precisa digitar. Eu vou até apagar aqui e mostrar para vocês. Olha só, é só passar o mouse aqui onde está dando erro e ele vai te dar aqui uma sugestão de correção. Import locale java.util. Eu vou clicar aqui, ó, e olha só, automaticamente ele faz a importação para mim. Beleza, pessoal? Então agora que nós importamos aqui o locale, eu vou repetir esse comando aqui, ó, para imprimir o x com 4 casas decimais. Vamos ver? Vou dar um Ctrl+C ali, Ctrl+V para cá. Vou salvar o programa e vou executar de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só que bacana. Agora ele imprimiu a última vez com o separador ponto. Então é assim que a gente configura a localização do nosso programa. Muito bem, pessoal. Vamos ver aqui o próximo tópico. Vamos lá. Para concatenar, ou seja, juntar vários elementos em um mesmo comando de escrita, é só você fazer o print ou println e concatenar as partes com o operador mais. Então aqui, por exemplo, eu posso chamar o println, aí eu vou colocar, entre aspas, resultado igual. Depois eu vou colocar mais para concatenar, depois x, que vai ser a minha variável, depois o mais, e depois uma outra frase entre aspas. Aí eu vou colocar aqui a palavrinha metros. Então vamos lá, vamos testar isso aqui, ó. Vou copiar aqui e jogar no meu Eclipse. Vamos lá? Vou colocar aqui no final, beleza? Vou colocar aqui, Ctrl+V. Muito bem, vamos rodar de novo para testar. Botão direito, Run as Java Application. Beleza? Olha só, que legal, galera. Ele imprimiu aqui a frase para a gente, juntando essas partes que nós definimos aqui no comando. Muito bacana. Muito bem, próximo item. Para concatenar vários elementos em um mesmo comando de escrita, usando agora o printf. No caso do printf, eu vou fazer assim, ó. Eu posso colocar o texto que eu quiser e aí no meio desse texto eu vou colocar os marcadores aonde eu quero que entra os valores das variáveis. E depois eu vou colocar as variáveis na mesma ordem em que elas forem marcadas aqui. Por exemplo, vamos começar aqui com o exemplo básico do printf, resultado igual %.2f, para ficar com 2 casas decimais, e depois metros, e depois o %n para ter uma quebra de linha. Vamos copiar isso aqui e ver o resultado. Vamos lá, vamos copiar aqui, beleza, jogar para cá, muito bem, perceba que agora é printf, vamos salvar e vamos rodar novamente. Vamos lá, e tá lá, ó, maravilha. Imprimiu a mesma coisa aqui agora, só que com 2 casas decimais, usando o printf. Eu coloquei aqui tudo entre aspas, coloquei o marcador %.2f e no final eu coloquei o %n para ter uma quebra de linha, terminou as aspas, vírgula, x. O valor de x vai entrar no lugar desse %.2f. Muito bem. Para finalizar aqui a aula, vamos ver o nosso último exemplo. Para concatenar vários elementos em um mesmo comando de escrita, só que agora eu vou ter uma variável string nome recebendo Maria, depois um int idade recebendo 31 e depois um double renda recebendo 4.000.0. Aí eu vou escrever a seguinte frase: Maria tem 31 anos e ganha R$4.000. Para fazer isso, pessoal, eu posso montar um printf e fazer o seguinte: eu vou montar exatamente essa frase, só que eu vou colocar marcadores para entrar os valores das variáveis, sendo que o marcador para variáveis de ponto flutuante é o %f, para números inteiros é o %d e para texto é o %s. Então aqui vai ser o %s para entrar o nome da pessoa, depois tem %d anos, que aqui vai entrar a idade, que é inteiro, e depois eu vou escrever anos e ganha, R cifrão, %.2f reais. E aí, pessoal, depois que você escrever tudo isso entre aspas,
você coloca uma vírgula e depois você vai colocar todas as variáveis na mesma ordem em que elas têm que entrar aqui nos marcadores. Então, no lugar do %S vai ser o nome, no lugar do %D vai ser a idade e no lugar do %.2F vai ser a renda. Legal? Então, eu vou copiar isso aqui para a gente testar. Vamos lá, vou copiar aqui, Ctrl C, e vou jogar para cá, Ctrl V. Muito bem, está faltando aqui eu colocar as variáveis, né? Então, vamos lá. Aqui no comecinho, ó, eu vou colocar assim, então, ó, string, nome, recebe, Maria, entre aspas, porque string é entre aspas. Depois eu vou colocar int, idade, recebe 31. E depois eu vou colocar double, renda, recebe 4.000.0. Muito bem, vamos salvar e vamos executar. Vamos lá, run as Java Application. Olha só, legal, ó. Maria tem 31 anos e ganha R$4.000. Perfeito, pessoal. Então é assim que a gente faz uma impressão de vários valores interpolados dentro de uma string. Muito legal. Então é isso, pessoal. Nessa aula nós vimos todos esses tópicos aqui. Print, println e o printf. Nós aprendemos aqui os marcadores de variáveis. Nós aprendemos a configurar a localidade do nosso programa com locale. E nós aprendemos a concatenar vários elementos de um mesmo comando de escrita. Para finalizar, pessoal, eu vou deixar vocês então com um pequeno exercício de fixação. Vamos fazer o seguinte. Em um novo programa, inicie as seguintes variáveis. Vai ter dois strings, produto 1, produto 2, com esses valores aqui. E depois as variáveis age, que é um inteiro valendo 30, code é um inteiro valendo 5.290, gender, que é um char valendo f. Lembrando que o char você coloca entre aspas simples. E depois vamos ter aqui três variáveis do tipo double, preço 1, preço 2 e measure, valendo esses valores aqui. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que produzir na tela a seguinte saída. Então, você vai ter que escrever na tela do jeitinho que está aqui, aproveitando os valores das variáveis. Então, aqui, por exemplo, ó, products, em seguida, computer, which price is 2.100. Esse computer veio da variável product 1. Esse 2.100 veio da variável price 1. E aí você vai ter que gerar também esses outros resultados aqui. Beleza. No finalzinho aqui, ó, eu coloquei uma impressão com o pontinho de separador para você treinar o locale. Os outros valores decimais aqui estão com vírgula, isso considerando que a sua máquina é em português. Se a sua máquina não for em português e o separador padrão já for o ponto, tudo bem, não tem problema. Certinho, pessoal? Então é isso aqui que você vai ter que gerar. A correção disso aqui está na próxima página aqui do material de apoio. Então é isso, vou deixar vocês com essa pequena tarefa para você treinar. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!